Um automóvel pode ser abastecido com os combustíveis A ou B e tem capacidade para armazenar T litros. O quadro indica os preços e mostra o rendimento desse automóvel por litro quando abastecido com esses combustíveis. Então, o combustível A, ele custa PA e o rendimento dele é 18 km por litro. Isso significa o quê? Que com 1 litro de combustível, esse carro consegue percorrer a distância de 18 km. Um combustível B custa PB e o rendimento dele é de 12 km por litro. Então, ele consegue percorrer 12 km com 1 litro de combustível. Então, quer dizer que o combustível B tem um rendimento menor, né, do que o combustível A. O dono desse automóvel estabelece 2 estratégias de viagem. Em ambas, ele irá abastecer 2 vezes. O primeiro abastecimento é feito a partir do tanque vazio e o reabastecimento é feito quando o tanque esvaziar novamente. Então, ele vai abastecer uma vez, quando esvaziar o tanque, ele vai abastecer novamente. A primeira estratégia dele é a seguinte: abastecer meio tanque com combustível A. Então, ó, guarda aí, meio tanque com combustível A. E depois abastecer 1/4 de tanque com combustível B. Então, nesse caso, ele colocou mais combustível A do que combustível B, né? A segunda estratégia dele, ele vai abastecer meio tanque com combustível B e depois abastecer 1/4 de tanque com combustível A. Então, nesse caso é o contrário, né? Ele vai colocar mais combustível do tipo B, meio tanque, porque meio tanque é mais do que 1/4 de tanque, né? O custo da estratégia que possibilita percorrer a maior distância. Então, ele quer percorrer uma distância maior. Então, olha só. Para ele percorrer uma distância maior, ele tem que colocar qual combustível a mais? Ele tem que colocar mais combustível que tem um rendimento maior. Então, como o combustível A ele tem rendimento de 18 e o combustível B tem rendimento de 12, então quer dizer que com o combustível A ele consegue percorrer uma distância maior. Então, qual estratégia que eu tenho que escolher? Eu tenho que escolher aquela estratégia que ele vai colocar mais combustível A do que combustível B. Então, a primeira estratégia faz com que ele percorra uma distância maior, né? Então, ele vai escolher a primeira estratégia. Aí, eu quero saber como é que a gente vai representar esse custo. Bom, como é que a gente vai representar esse custo? O tanque completo é T. Então, primeiro ele vai colocar meio tanque. Então, é T sobre 2. Essa vai ser a quantidade de litros, né? No primeiro abastecimento. Meio tanque, T sobre 2. Como é do combustível A, cada litro de combustível vai ter que ser multiplicado por PA, né? Que é o preço do combustível A. E no segundo abastecimento? No segundo, ele vai abastecer 1/4 do tanque. Então, vai ser T sobre 4. Essa é a quantidade de litros que ele vai colocar no segundo abastecimento. E cada litro custa quanto? PB. Então, essa quantidade de litros vai ficar multiplicada por PB. Então, essa é a fórmula que determina o custo que ele vai ter. Então, a resposta certa é letra A. É uma questão feia, né? As alternativas são feias, mas ela é fácil de resolver.